Hello, gente! Chegamos! E nessa aula eu quero te mostrar como você vai produzir a clutch do nosso kit. O nosso kit de praia, né? Não sei se você acompanhou aí a aula da bolsa de praia, vamos ter a aula da Necessaire Box também. E temos a clutch. Quando você compra lá no site o seu painel, você vai receber ela assim, né? E aí você vai recortar dentro dessa linha preta, ó. Tem a linhazinha preta aqui, ó. Você recorta, tá? Ela tá no tamanho já que a gente fez aí a modelagem para vocês. E aí você vai recortar. Bom, existem várias maneiras que você pode deixar essa clutch, inclusive bem alta, como ela está aqui. Mas para um aproveitamento dessa modelagem, eu fiz ela grandona assim para você reduzir 10 centímetros aqui, tá? E esses 10 centímetros que você vai tirar daqui, caso você queira deixar essa clutch menorzinha, assim como essa, ó, essa aqui já está pronta, ela vai ficar menorzinha, você vai reduzir aqui 10 centímetros. E esse pedacinho aqui nós vamos aproveitar para fazer a nossa alcinha e também dá para aproveitar lá na Necessaire Box para você usar como tirantinho para o puxador do zíper, tá? Então, fica a seu critério. Deixar ela desse tamanhão, que daí ela vai ficar assim, bem alta, ou reduzir aqui 10 centímetros, que aí ela vai ficar deste tamanho aqui. Eu vou mostrar para vocês reduzindo, tá? Então, você vai reduzir e aí você vai vir aqui na parte de baixo e vai tirar 10 centímetros aqui, ó, da parte final dela, para a gente aproveitar isso aqui, ó, como alcinha e como tirantinho, combinado? Então, fez esse recorte aqui, você vai recortar a mesma medida dele no forro. É importante lembrar, gente, que isso aqui é uma modelagem que se vende pronta, por isso que eu não estou passando medida, mas a clutch vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, tá? Caso, Dani, eu não vou adquirir os painéis lá no site, não tem problema, você pode cortar qualquer medida, né? Tipo, 40 por 15, 40 por 20, aí você pode criar aí a sua medida para fazer a sua clutch. Essa aqui, ela já vem numa medida pronta e esse painel é adquirido aqui no nosso site. Tem o painel da clutch, tem o painel da box, tem o painel da bolsa também. E o que você precisa é só recortar daí a medida do seu forro, um pedacinho aqui com aproximadamente 30 centímetros de zíper e um cursor é o que nós vamos usar para fazer essa peça. Nós já vamos começar colocando aqui, ó, a frente do nosso zíper, olhando para frente da nossa estampa. Então, coloca aqui, ó, beiradinha com beiradinha, deixa uma sobrinha aqui para cada um dos lados e passa a sua costura. Lembrando que toda costura interna no ponto 3,5, não esquece do retrocesso. Eu estou usando uma agulha 16, isso aqui você pode fazer na sua máquina doméstica, na sua máquina industrial também, tá? Calcadorzinho de Teflon. Passou a costura do zíper aqui, já deita aqui, ó, frente do zíper, olhando para frente da estampa e posiciona aqui, beiradinha com beiradinha e passa a costura também. Reparem que essa costura ela é passada no avesso, tá? Então, eu tô costurando na parte de trás do zíper. Sempre a regra vai ser frente com frente. Fez aqui, pontinho 3,5, agulha 16, linha de poliamida número 60. Você vem aqui, tensiona levemente esse zíper e passa a costurinha aqui. Pronto, já vai ficar assim a nossa peça. Agora você vai abrir esse zíper e você vai ter um zíper em cada uma das pontas. Dani, posso abrir o zíper e colocar com ele já aberto? Claro que pode, sem problema nenhum, tá? Então, colocamos aqui. Vou vir com o meu forro, estou usando o forro switch. Frente do forro, olhando para frente do principal. Coloca aqui, ó, frente com frente. E aqui, nas pontinhas onde tem o zíper, nós vamos passar uma costurinha novamente de cada um dos lados. É uma peça super rapidinha de fazer. Então, passo a minha costura aqui e a minha costura aqui. Lembrando que a posição é frente do forro, olhando para frente da estampa. Então, vamos lá. Repetição de processo. Vamos prender o forro aqui, ó, no material principal. Então, passo a minha costura. Do outro lado também, passo a costura.
Agora é só desvirar isso tudo. Então, eu vou desvirar, ó. Desvira lá. Jogando cada um pro seu lado, tá? Ó. Então, desvira bem. Agora, eu quero que o forro fique bem lá para baixo, que a gente vai rebater. Então, o intuito do rebater aqui é puxar bem esse zíper aqui, ó, para cima. E nós vamos passar uma costurinha aqui em cima agora, tá? Então, nessa ponta e nessa. Sempre lembrando de deixar a passagem do cursor. Não deixa esse forro subir aqui, não, porque se você costurar assim, o teu cursor vai ficar enroscando. Então, a ideia aqui é prender esse forro lá no lado do forro. Então, rebate essa costurinha aqui. Não esquece do retrocesso e vem devagarzinho, ó. Sempre olhando para o seu calcador, nunca olhando para a sua agulha. Ó, passei a minha costura aqui. Aqui você já pode usar um ponto mais largo, tá? Não precisa usar um ponto apertado, não. Então, aqui o meu ponto já tá mais largo. E aí, ó, prendi o forro aqui atrás também. Vamos repetir aqui na frente o mesmo processo. Então, retrocesso e vem rebatendo. Pronto, ó lá. Rebatida a costura, forro principal aqui para o lado do principal, forro lá para baixo, para liberar bem a passagem do nosso cursor. Agora, nós vamos passar o cursor, tá? Você vai engatar aqui, ó, bem rente, ó, deixando bem alinhadinho, tá? Uma linha com a outra, para você não entortar a sua peça. E aí, nós vamos passar o nosso cursor aqui. Então, alinhou bem, vem com o seu cursor e passa ele aqui. Quando você passar, eu quero que você passe um pouquinho assim, ó, e se certifique que ficou bem retinho, porque senão você entorta a peça, tá? Quando passar, não passa tudo, porque senão você amassa demais a peça para desvirar. Passa só um pouquinho aqui, ó, e já vai lá pro avesso. Aqui a gente vai ter que passar o cursor e tirar ele, porque para a gente fazer o fechamento, eu preciso dessa peça inteirinha fechada, tá? Então, ó, eu vou passar aqui, ó, vou tirar, agora meu zíper tá todo fechado, eu vou colocar o meu cursor novamente. Como eu já sei que tá tudo alinhado, porque eu alinhei pela frente, não tem problema agora você passar aqui por dentro, porque você já sabe que tudo vai ficar bem alinhadinho, tá? Então, engata, puxou, vou jogar esse cursor aqui, ó, pro meio da minha peça. Pronto, ó, ficou assim. Agora eu vou jogar cada um pro seu lado, tá? Esse aqui é o sintético Prada, ele já vem estampado, tem várias estampas lá no site, com várias cores, com várias frases, ele vem prontinho, é só você recortar e costurar. Agora, você vai alinhar a simetria aqui dessa clutch, colocando como, ó, costura com costura. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Alinhar a minha costura com a minha costura. Estão vendo, ó? Esse levantadinho com o levantadinho. E deste lado que eu já alinhei, eu vou costurar tudo, tá? No ponto 3,5, que é um pontinho mais apertadinho para fechamento, em um lado, costura tudinho. Então, retrocesso, em cima do zíper, vai devagar, não precisa ir com tudo, tá? Então, ó, devagar aqui em cima desse zíper e costura até lá o final, faz o retrocesso. Esse excesso de zíper não corte muito rente, tá? Ó, deixa um tanto sobrando aqui. Agora, nós vamos alinhar este outro lado. Mesma coisa, ó, alinho aqui, tá? Ó, rebatido com rebatido lá da parte da frente. Alinhou, você vai fechar aqui e vai fechar até um pouquinho depois do teu zíper e vai deixar aqui embaixo, ó, uma abertura para a gente poder desvirar. Então, em um dos lados, e tanto faz o lado, você deixa uma aberturinha para que você possa desvirar essa peça, ó.
Pronto, costurei, tá? Então, costurei um lado inteiro, um lado deixei uma abertura aqui para a gente poder desvirar. Agora, é só abrir aqui, ó, a sua peça, abre o zíper. E com cuidado, tá, gente? Não precisa fazer força, não, ó. Vem pela pontinha aqui, ó, e vem puxando isso aqui para fora. É legal que você não deixe uma abertura muito pequenininha, porque quanto menor a abertura do forro, mais difícil para você desvirar. E aqui, muito cuidado para que na hora que você estiver desvirando, você não rasgue nada. Então, sempre com a mãozinha leve, ó, vai desvirando, tá? Jogando o forrinho lá pro lado do forro e deixando o principal aqui, ó, no lado do principal. Pela própria abertura, vem com a sua mão, tá? Então, pontinha do dedo, desvire todos os cantinhos, ó, nunca com a ponta da caneta. Desvira aqui este cantinho. Desvira este cantinho também, ó. Puxa bem bonitinho. E no forro, a mesma coisa. Então, ó, joga a pontinha lá para fora. E desse lado aqui, é só fazer a barrinha agora aqui, ó. A barrinha, depois que você desvirou todos os lados, você já pode fazer essa barrinha e passar uma costurinha reta aqui, ó, fechando. Então, ó, eu só dobro ela para dentro e passo uma costurinha reta, fechando essa clutch. Então, bem aqui. Eu não gosto de passar onde só ficou a abertura, porque senão parece que é um erro, né? Eu gosto de vir até em cima, ó, como se tudo aqui fosse uma costura. Então, eu passo a costura até em cima. E agora, joga isso tudo lá para dentro. E essa parte da clutch, ó, já está prontinha, tá? Ó, aqui está a nossa clutch. O que dá para fazer? Dá para colocar a argolinha e fazer a alça, como eu disse para vocês, com essa sobra. Então, se você quiser, você pode cortar aqui, ó, uma tirinha com 6 centímetros, tá? Ó, com 6 centímetros, por esse comprimento todo. E aí, a gente pode pegar uma fita dupla face, para facilitar aqui, ó, essa fita dupla face que tem lá no site também, é uma fita de 3 centímetros. Você coloca o centro aqui e a gente consegue fazer uma alcinha, caso você queira que isso seja pendurado lá na frente da sua bolsa. Então, você dobra para um lado, ó, dobra metade, tá? Dobra a outra, sempre engatando, né? Porque tem as listras aqui, ó. Pronto, dobrei os dois. E aí, eu posso dobrar novamente, ó, e passar uma costurinha aqui na ponta. Assim, eu vou fazer uma alcinha. E essa alcinha eu posso usar para pendurar essa clutch lá na minha peça. Dá para colocar uma meia argola na clutch também. Então, ó, eu venho dobrando agora e passando uma costura aqui só para juntar. E olhem lá, já está aqui. Aí, se você quiser, você pode colocar uma meia argola, né? Pode ser uma argola articulada, pode ser uma argola simples, né? Não sei qual argola você tem aí, mas a gente consegue colocar aqui, ó, uma argola. E aqui eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu gosto de vir aqui e aí eu passo uma costura. Para a máquina doméstica, isso aqui é muito grosso. Aí a gente tem que adaptar e fazer essa alça vezes 2, tá? Ou costurar assim. Aí você costura aqui e aqui. Faz 2 costuras e aqui deixa uma emenda perfeita, né? Você refila aqui, ó, e consegue fazer um engatinho costurando embaixo e costurando em cima. Ou se não, também você pode fazer a aplicação com rebite, tá? Aqui a gente coloca um rebitinho e mantém essa argolinha aqui para cima, ó. Sempre a argolinha aqui para cima. Ela é articulada, então ela entra depois, mas eu posso fazer isso aqui. Como eu estou na minha transporte dupla, eu consigo passar uma costura nessa camada, mas não é toda a máquina daí que vai conseguir, tá? Então, a gente prende essa alcinha aqui. Eu vou fazer aqui a costurinha. Deixa eu só tirar a argola, porque eu tenho medo de bater.
Pronto, ó, passei a minha costura. Então, eu já fecho essa alcinha aqui, tá? Ó, já está costurado. Lembrando que não é toda máquina que vai conseguir levantar o calcador para tudo isso, mas você pode fazer de outras maneiras ou deixar isso aqui uma tirinha mais fina, vezes 2, tá? E aí, nós temos aqui, ó, o chaveirinho para pendurar. Talvez ele não entre neste buraquinho desse cursor. Entra, ó. Então, a gente consegue pendurar isso aqui lá na alça da nossa bolsa, tá? E então, gente, é assim que faz a clutch, ó, com a alcinha de lado, tá? E é rapidíssima, facílima de fazer. E agora, nós vamos preparar a necessaire box, que é essa peça aqui. Então, já vamos fazer a necessaire box na sequência. Então, a clutch tá feita, tá? Ó, reserva essa aqui. Você vai receber o painel box da mesma maneira que o amarelo, tá? Já tá nas medidas certinhas. Você vai tirar aqui do lado, ó. Ele tem as listrinhas, então, onde acaba o desenho aqui, ó, é a linha da nossa necessaire box. Estão vendo? Então, você vai recortar aqui fora do desenho. Toda a parte branca aqui, ó, é da necessaire box, tá? Eu gosto de deixar ela inteira, tá? Então, olha aqui, ó, só recortei as laterais e a gente já vai iniciar. Você vai cortar assim. Assim eu acho que é mais fácil, otimiza mais tempo na hora da produção. Então, você recorta o retângulo e deixa aqui para recortar depois com o forro. E mesma coisa, tá? Cortou a necessaire box, repete a medida lá no seu forro e nós vamos iniciar aplicando um zíper. Você vai precisar aí de um zíper de aproximadamente 40 centímetros e vamos fazer a mesma coisa. Frente do nosso zíper, na frente da nossa necessaire, tá? Então, vamos passar uma costura aqui. Vamos passar a costura, então, zíper olhando para frente do material, ponto 3,5, mesma coisa que a clutch. E aí, a gente passa a costurinha aqui. Vamos repetir o processo da clutch, então, vou mostrar aqui para vocês, a maneira é a mesma, ó. Pega a frente aqui do zíper, ó, e traz lá para outra ponta, assim, ó, nessa posição. Estão vendo que é frente com frente? Dani, posso destacar? Claro que pode. É que eu acho que assim, para quem está iniciando e não tem muita prática, é mais fácil de você não errar, né? Não colocar esse zíper na posição errada. Então, tensiona o seu zíper levemente, passou a costurinha aqui, ele está fechado, ó. Então, tá tudo do avesso. Agora sim, nós vamos abrir, tá? Ó, abri o meu zíper. Vou pegar o meu forro, que eu cortei aqui, ó, na mesma medida do molde, do painel, tá? E aí, você vai colocar frente com frente. Colocou frente do forro, olhando para frente do material principal, mesma coisa. Vamos passar a costura onde está o zíper e aqui onde está o zíper também. Então, aqui, pontinho 3,5. Então, toda vez que for uma costura interna, ponto 3,5. E você vai repetir o processo. Tem várias estampas lá no site, tá? São 5 da coleção Amar. E você passa essa costura, prendendo agora o forro. E nós vamos fazer igual a clutch. O processo basicamente é repetição. Aqui muda o fechamento, tá? Então, passei aqui, ó, minha costura. Então, ficou desse jeito, ó. Frente olhando para frente. Agora eu vou desvirar. Também vou rebater lá na ponta do zíper. Deixa eu falar um detalhe aqui para vocês, tá? Vocês vão observar umas manchinhas aqui, ó. Isso aqui é da estampa, tá? Se vocês observarem durante a estampa, tem várias partes na estampa que tem esses desenhinhos. Isso aqui é do próprio desenho, tá? É da própria arte, não é defeito, não. Ah, aqui tá falhado. Não, é do próprio desenho, ó. Ele vem em toda a parte de cima, ele tem embaixo, são todos iguais, porque é a arte que é assim, tá? Tanto na bolsa como na clutch, o desenho é assim mesmo. E aí, ó, puxa bem esse zíper lá para cima,
Vamos rebater aqui, liberando também a passagem do nosso cursor, para fazer esse rebatido pontinho mais largo. Então, inicia com o retrocesso, vem rebatendo tudinho aqui. Pronto, ó. Aqui. Agora, aqui também. Sempre puxando esse zíper lá para cima e deixando o forro no lugar dele. Pronto. Agora, gente, por que eu não tinha recortado ainda? Tá? Porque é mais fácil a gente já recortar o forro e o principal junto. Você otimiza tempo aí na sua produção. Então, depois que você colocar o forro, aí você vem aqui, ó, e remove essa parte branca, tá? Ó. Remove aqui, ó. Ele tem uma caixinha de leite, se eu não me engano, essa caixa de leite, ela é de... Ó, essa caixa de leite aqui, ela tá de 5,5, tá? Então, a Dani, no amarelo, por exemplo, né? Deixa eu mostrar esse detalhe para vocês. Dani, escolhi o amarelo. Qual é a caixa de leite? Porque o amarelo engana um pouco. Ele tá aqui, ó, gente, ó. Então, só para vocês entenderem aqui no amarelo, tá? Como ele tem o branco aqui, ó. O amarelo, ele vem aqui, ó. Então, você pode até, ó, passar um desenho aqui, ó. Então, é basicamente 5,5 por 5,5. Só você medir aqui, ó. É 5, tá? Na verdade, ele dá 5. 5 por 5 é essa caixa de leite, tá? Então, só para vocês terem, que eu quero mostrar aqui no amarelo, porque o amarelo é a parte branca. Então, para você não cortar a maior. Então, tenham essa atenção na estampa amarela, né? E na estampa verde também, as estampas que tem a listra branca, porque pode te confundir. Então, já estou mostrando aqui para vocês, ó. É 5 por 5, é só você medir 5 centímetros aqui, ó, da linha amarela e traçar uma linha reta. É aqui que você vai cortar a sua caixa de leite, tá? Ó, principalmente no amarelinho, tá bom? Para você não vir para a linha branca da peça, tá? Senão você vai aumentar a caixa de leite. Vai estragar a peça? Não, mas vai ter que fazer uma caixa de leite maior daí, tá? E aí a tua peça vai ficar um pouquinho mais alta, tá bom? Então, é só seguir isso aqui, ó. Então, 5 para cá, tá bom? Da linha 5 para cá. Tá vendo que tem a linha? 5 centímetros, tá? Vamos recortar todas aqui, então, ó. Aqui, aqui e aqui. E aqui também. Então, recorto todas. Já estou recortando o principal e o forro, tá? Fizemos o recorte aqui, então, recortei principal e forro. E agora também, já vou passar o meu cursor aqui. Como? Alinhando aqui, ó, sempre deixando bem retinho, para que você não entorte a modelagem da sua peça. Então, venho com o cursor aqui. Ó, se certificou que passou e ficou bem alinhadinho, agora sim, ó, leva lá pro avesso, desvira tudo. Para a gente fechar aqui por essa parte, ó. Então, vou passar o meu cursor, porque eu preciso do zíper fechado, e vou trazer ele novamente aqui, ó. Então, abre de novo aqui a pontinha, traz o cursor, levando lá para o centro da peça. Por que tem que fazer esse trabalho de passar e tirar o cursor? Porque o zíper está todo aberto e para fazer o fechamento a gente precisa dele fechado. Lembram que sobrou aquela tirinha? Tá? Essa tirinha aqui a gente pode usar para fazer o próprio puxador. Então, essa tira que sobrou aqui, ó, você pode fazer um viradinho, tá? Ó, sobrou uma da alça, você dobra, tá? Usei a fita dupla face aqui para colar, ó. Dobro aqui, dobro aqui.
E isso aqui se transforma no puxador da nossa peça. Então, eu gosto de cortar aqui, ó, com uns 10 centímetros, tá? Ó, corto duas, ainda vai sobrar um pedacinho. A gente aproveita tudo, tá? Ainda tá grande, ao meu ver. Eu gosto de deixar ele bem curtinho. E eu vou colocar ele aqui, ó. Então, ao centro do meu zíper, eu coloco essa tirinha. Você vê aí quanto você quer. Eu gosto dela bem apertadinha. E eu já vou prender ela aqui, ó. Bem ao centro do meu zíper. Eu vou prender aqui. E vou prender outra do outro lado. Então, fez a dobradurinha, tá? É uma tira de 4 centímetros dobrada, então ela fica com 2, bem a largura do nosso zíper. Coloco aqui. Pronto. Vou refilar as sobras. Ó. E aí, a gente vai iniciar o nosso fechamento. Então, olha lá. O fechamento é assim, ó. Vai pegar essa parte e encaixar aqui, ó. Se certifica para nada estar dobrado. Coloca aqui, ó, beiradinha com beiradinha e passa a costura aqui. Lembram que a gente cortou ali a caixinha de leite? Aqui pontinho 3,5, tá? Aquelas sobras da caixinha de leite, você vai usar como viés dessa peça, tá? Ó. Então, passei a costura. Ó, aquele forrinho que a gente recortou, a gente vai usar aqui, ó. Você vai engatar esse forro aqui e vai passar uma nova costura já fazendo viés. Dani, não quero usar esse como viés. Pode usar um viés boneon, mas não tem necessidade, porque você pode aproveitar a própria sobra do teu corte, tá, ó, para fazer o viés da peça. Então, já fiz aqui, refilo a sobra, e essa sobra eu vou usar lá do outro lado agora. Então, aqui eu já tenho o viés no próprio forro suíte, e agora eu vou fechar este lado aqui, ó, fecho esse lado, e vou passar o viés também. Dani, dá para pôr alça lateral? Dá, tá? A minha sugestão aqui é uma alça de 25 centímetros. E você pode colocar ela entre as caixinhas de leite na hora do fechamento. Então, você pode pôr a alça, caso seja a sua opção, tá? Ó, a sobra do forro eu uso agora aqui como viés, no corte a fio mesmo. E já passo a minha costura prendendo, tá? No fechamento, eu sempre uso ponto 3,5. Ó. Então, já passei o viés aqui, ó, viés passado, viés passado. Agora, você vai abrir as caixinhas de leite. Então, você vai pegar aqui, ó, pela quina, ó, abre e engata, tá? Engata a quina, ó, é um reto perfeitinho. Engatou, vai engatar os 4 e a gente vai costurar aqui, aqui, sempre fechando, tá, gente? Ó, então, abre as quininhas, engatou as quinas. E, Dani, quero pôr a alça. Você vai enfiar aqui, ó, uma ponta de alça aqui, passa ela por dentro e tira ela aqui. Ela fica lá pra dentro e você vai costurar aqui em cima as alças, tá? Então, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é uma alça. Você vai trazer essa alça lá para dentro da peça e vai engatar as pontinhas aqui dentro e você vai conseguir colocar uma alça nessa necessaire box. Então, eu vou começar aqui, ó, o meu fechamento. E com as próprias sobras do viés, daqueles cortes que a gente fez, você já vai passar o viés aqui também. Ó, ele engata certinho, tá, gente? Por quê? Porque a medida que você tirou lá é a medida da caixa de leite. Então, essas sobras do corte da caixa de leite, elas são muito aproveitáveis. Você não joga nada fora. Ó, passei o viés, refilo. Esse aqui eu aproveito agora e uso lá do outro lado, tá? Então, vou fechar aqui também. Então, sempre puxa tudo junto.
Passei a costura, sobrinha do viés, eu engato ele aqui e dobro ao meio, tá? Eu sempre uso tirinhas de viés de no máximo 3 centímetros, quando eu tô usando nesse caso aqui, né, que é o próprio forro. Pronto. Então, fiz um lado aqui, agora eu vou fechar o outro lado, que é repetição de processo, é a mesma coisa, tá? Engatou bem bonitinho aqui a sua caixinha de leite. Passa a costura. Aí, passa a costura do outro lado também. Terminou, costurou os dois lados, passei viés desse aqui eu não passei ainda, ó, mas só para vocês verem, tá? Então, a nossa necessaire box também já está pronta. Agora é só abrir ela, ó, abre, tá? Você vai passar o viés nos 4 lados. E aí, nós temos o trio completo, a aula da bolsa tá aqui no canal. Agora, você acabou de receber a aula da clutch e da necessaire box, para você fazer aí, tá? Ó. Desvira bem os cantinhos. Lembrando que é sintético estampado, tá? Não pode passar nenhum produto químico aqui, porque sai a estampa. Então, muito cuidado na hora de costurar. Se você esticar demais o material, pode fragilizar a laca e sair tinta, tá? Então, sem esticar o material, sem passar produtos químicos, tá? Qualquer produto aqui, até óleo, tira a tinta. É uma laca delicada essa estampa. E limpeza, se necessário, sempre com aguinha e sabão, tá? Ó, que coisa mais linda. Então, temos aqui a necessaire box, olha lá, ó. Aqui é o puxadorzinho, tá? Então, fica com o puxadorzinho aqui da lateral, que vocês podem utilizar, né? Ó, pode fazer maior, pode fazer menor. E a clutch, que é a nossa duplinha maravilhosa, olha que coisa mais linda. E aí, tem a aula da bolsa aqui e todos esses materiais que já vêm no molde, por isso que não tem medida aqui na aula, tá? Esse painel você adquire lá na nossa loja, lá no nosso site, aqui tá a aula de como você faz as peças do painel, né? As variações e costura aí o seu trio, combinado? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, façam, quero ver as peças de vocês e a gente se vê a qualquer hora. Beijos!